Fala, fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola e Jogo. E o Bola e Jogo desta segunda-feira que vamos passar por tudo que aconteceu no final de semana, tanto no futebol alagoano, como também no futebol brasileiro e quem sabe até mundial. Para falar disso, tô com ele novamente aqui, Fábio Novaes, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos lá, juntos novamente, aqui no Bola em Jogo, segunda-feira, início de semana, muita coisa aconteceu aí no final de semana, tivemos clássicos aí pelo Brasil e a semifinal do Campeonato Alagoano está definida, Felipe. Antes de falar de CRB, de CSA, a gente tem que pegar nesse ponto da semifinal, porque foi definida, o rebaixado também foi definido com tons dramáticos. Vamos botar aí os gols aí do Campeonato Alagoano, tudo que teve no final de semana. O CSA que começou vencendo aí o Cruzeiro de Arapiraca, precisava aplicar uma goleada para tentar se classificar. Começou com o Buba fazendo o primeiro gol de cabeça e numa lateral cobrado rápido pelo próprio Buba, o Ciel tocou a bola e Ronaldo Mendes fez o segundo gol, que não foi o suficiente porque o Asa também venceu o Penedense por 2-0. Thiago Contra e Alex Bruno, artilheiro do campeonato, fez o segundo gol do Asa. A Asa que classificou em primeiro irá enfrentar o Muricy. O Muricy, Galo, hein? Conseguiu fazer o que ninguém conseguiu no campeonato. Rapaz. Perder para o Coruripe. Primeira vitória do Coruripe, aí o primeiro gol contra de Wallace, ali contra o Sol, e o goleirão Matheus Albino do CRB, que é um dos destaques do Clube de Regatas Brasil, saiu jogando errado. E aí o Coruripe teve uma lambança, série, né, na verdade, chutou, o Wallace ajeitou e o Cassinho fez o gol da virada, o gol da primeira vitória do Coruripe no Campeonato Alagoano, segunda na temporada, e o gol que salvou o Coruripe. E esse é o momento do apagar das luzes. Cadê as luzes, Felipe? Rapaz, faltou Foram apagadas. Dá pra ver, dá pra jogar ainda. Dá pra jogar. Tranquilo, e só tinha mais 4, 5 minutos ali. Dava pra jogar tranquilamente, foi muito preciosismo do juiz acabar o jogo, jogava ali com o que tinha mesmo. Se o CRB empata o jogo naquele momento, o rebaixado seria o Coruripe e não o CSE. Mas aí o campeonato não ficava com essa manchazinha, não é nada muito assim, né, escandaloso, mas é uma mancha. Mas fica né? a dúvida, e se o CRB pressiona e empata a partida? Tinha mais 5 minutos é muito ali. Tempo no futebol. É verdade. E aí passou aí mais de uma hora, a luz não foi restabelecida, ninguém sabe o que aconteceu de fato. Aí o juizão acabou a partida, o Coruripe fugiu do rebaixamento na última rodada com apenas uma vitória no Campeonato Alagoano, e o rebaixado foi o CSE de Michel Douglas, de Jean Kleber, de Bustamante, de Pedro Júnior, de vários jogadores aí, de Jefferson, de diversos jogadores que já passaram pelo CSA. Então a semifinal ficou o seguinte: de um lado, Asa contra o quarto colocado Muricy, primeiro jogo em Muricy, o segundo em Arapiraca, e do outro lado, CSA contra o CRB, clássico das multidões, primeiro jogo mando do CRB, o segundo mando do CSA, porém, temos um problema a resolver a respeito desse clássico que o Fábio vai explicar agora. Um negócio complicado aí, viu, Felipe? A tabela já estava pronta, né? O primeiro jogo da final seria agora dia 14, sabadão. E sábado é o quê, minha gente? Carnaval. E aí tem uma questão da PM, se vai ter número de colaboradores para estar tanto ali no carnaval quanto para uma partida dessa que realmente precisa de muitos policiais, que a gente já sabe como é que acontece. E principalmente sendo uma semifinal. Então, Felipe, você tem mais informações sobre isso? Vai acontecer esse jogo? Não vai acontecer? Vai mudar a data? Os torcedores do CSA não estão nada felizes com isso, até porque o momento do CRB não é bom e o momento do CSA é bom. Você dá mais tempo aí para frente, a gente sabe como é futebol, você trabalhando pode melhorar aí o que não está bom. O CSA, que realmente existe uma vantagem esportiva nesse adiamento de data. O momento do CRB é ruim, o CRB tem alguns jogadores lesionados, como o exemplo do Danielzinho, que podem até voltar a tempo, caso essa data seja prorrogada. Então, existiu uma reunião hoje com a SSP e realmente não tem qualquer possibilidade desse jogo acontecer no sábado, apenas que tem uma grande reviravolta. O CSA colocou a possibilidade de torcida única nos dois jogos, o que não foi acatado. Depois o CSA falou a respeito de segurança privada, o que também não foi acatado, porque existia a possibilidade da PM fazer a segurança externa e a segurança privada, a segurança
interna, mas isso não foi acatado, então o jogo deve ser ou na quinta-feira, depois do Carnaval, ou no próprio sábado, depois, o que daria aí 2 semanas de trabalho para os dois times se ajustarem para a semifinal, que para mim prejudica muito o CSA, porém, quando se fala de segurança, ela vem um pouco acima do futebol, da parte esportiva. Segurança em primeiro lugar, depois a parte esportiva, mas eu acredito que existiu aí uma grande falha de possibilidades da federação, do policiamento, em saber que isso poderia acontecer. Meio que assim, era provável. Esses dois times sempre estão brigando ali, primeiro e segundo lugar. E o CSA esse ano poderia ficar em quarto, o CRB em primeiro, enfim. Realmente aconteceu essa fatalidade essa que vai fazer com que tenha muito burburinho aí, muita reclamação dos dois lados. Tá uma guerra de narrativas, né? Torcida do CSA fala uma coisa, torcida do CRB fala outra, mas a verdade é que tá cada um querendo proteger o seu lado, o que é totalmente compreensível. A zoação tá pronta, na verdade, né? Já se passou, já não vai ter mais esse jogo, vai ser depois. Caso seja depois, a torcida, se passar o CRB, a torcida do CRB zoando, que não teve o jogo cá, conseguiu se preparar, recuperar os lesionados e passou. Se passar o CSA, a torcida do CSA zombando. Mudaram a data, fizeram o que quiseram, mas mesmo assim nós passamos. Mas também se o CRB então, passa, a torcida do CSA vai poder alegar que teve algum favorecimento? Não, que teve futebolisticamente falando, assim, um favorecimento eu não sei, né? Eu não posso afirmar. Claro que tem. Mas que isso tem um desconto muito grande aí para o CRB, essa questão de você voltar com os lesionados, os jogadores que estão chegando agora também se recondicionar fisicamente para essa partida, realmente isso pode acontecer. Agora, eu não entendo que tenha sido assim, a federação vamos parar agora, porque senão o CRB tá mal, vai acontecer. Não. Realmente a questão da segurança ela tem que estar em primeiro lugar, mas que futebolisticamente o CSA sai prejudicado, isso tá na cara, isso é óbvio que sai. Com certeza. Isso é óbvio, né? Tá bom, mas encerrando aqui o futebol de Alagoas, vamos que eu tô ansioso para o futebol nacional. Coloca na tela os gols dos clássicos, começando pelo Clássico Mineiro, Cruzeiro, que desencantou, venceu aí no comando do Tite. Né, rapaz? Faz pouco gol esse menino, viu, rapaz? 2 gols, valeu a pena ele não ter sido vendido pro Flamengo aí. 2 gols em cima do América Mineiro. Fiquei em dúvida aí desse lance aí, viu? Rapaz, ficou meio estranho. Teve até uma briga do Tite com o filho. E o Vasco, rapaz, venceu. Venceu, ganhou, passou aí 2-0 em cima do Botafogo. Brenner e Coutinho. Brenner estreando, né? Só faz gol de pênalti mesmo. Ele Coutinho aí, rapaz. Rapaz. Problema físico aí, tá demais. E esse jogo? O jogo que eu queria ver, rapaz. O Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0, o gol de Flaco Lopes. Um golaço. Golaço que a gente não vê, ó. Isso é coisa de quem sabe fazer gol, viu? Aí, rapaz, o Palmeiras acabou vencendo o clássico. Mas um clássico que o Corinthians foi melhor, viu? Foi melhor. Teve mais chances. Mas o que importa é o quê? A vitória. Bola na rede. Ano passado tiveram vários clássicos, óbvio, do Corinthians e Palmeiras, tanto paulista, brasileiro, na Copa do Brasil. E assim, na maioria das partidas o Palmeiras foi melhor, não venceu uma partida sequer no ano passado. E realmente, na noite de ontem, o Corinthians foi melhor, teve mais chances. Estava empolgado, acabou sendo derrotado. Eu imaginei... Mas o momento do Corinthians é melhor do que o momento do Palmeiras. Eu imaginei que esse jogo... Ele seria um jogo muito disputado, com a leve vantagem para o Corinthians, pelo momento que o Corinthians vive. Sim. Palmeiras jogou muito bem no Campeonato Brasileiro, na vitória contra o Vitória. Triunfo contra o Vitória. Mas o Palmeiras, obviamente, ele vem de uma pressão muito grande. Perdeu o Campeonato Paulista ano passado para o maior rival, foi eliminado na Copa do Brasil para o maior rival, que é o Corinthians. Viu o seu rival agora ser campeão da Supercopa do Brasil, que o Palmeiras foi... passou perto de estar na disputa desse título contra o Corinthians. Então, realmente, o momento do Corinthians é um pouco mais leve que o do Palmeiras. Mas a gente não pode ignorar o orçamento, a qualidade que o Palmeiras tem, o técnico que conhece o time ali na palma da mão. E o Abel é um estrategista. Então, o Palmeiras tem dessas, né? Às vezes ele não joga tão bem, mas consegue o resultado. E foi isso que ele conseguiu. Inclusive, teve até um pênalti malandro. Aquele pênalti ali é bem discutível. Não, mas não é o lance do pênalti. É o que aconteceu depois. Sim, rapaz, é verdade. O Andréas Pereira cavou ali a área do pênalti, o que causou o derramamento do Memphis. E realmente, se você ver o vídeo na internet, tá aqui, ó. O pezinho do Andréas cavando e depois o pezinho do Memphis é no mesmo lugar. Realmente, se o Andréas não tivesse feito aquilo, o Memphis não tinha escorregado. Até porque o gramado da Neoquímica Arena é o melhor do Brasil. Mas é o que eu digo, é aquele negócio, né? Em clássico,
você tem que estar ligado em tudo. E o Andrés ficou lá, detalhes. Pênalti, você já corre para a marca da cal para não deixar o adversário fazer nada ali. Corinthians deixou o adversário livre, ninguém viu ele ali cavando, ninguém avisou pro Memphis, faltou ali também malandragem. Aquela discussão ali, rapaz. Os jogadores do Palmeiras em cima dizendo que não era pênalti, o jogador do Corinthians chegando para dizer que foi. Pênalti e aí, foi. Né? Pra mim, não. Eu não vi, não. Então não bate depois aqui de raspão no braço, mas não bate a mão assim, né? É que ele sobe para socar a bola e aí passa direto da bola e isso aqui passa de raspão na cabeça do Gustavo Henrique. Se eu não me engano, o Gustavo Henrique. E aí o juiz deu pênalti. Teve muita discussão aí nos programas de esporte que eu assisti, uns achando que foi, outros que não. É um pênalti discutível. Então, bom de o árbitro, quando é discutível, é porque o árbitro ele pode marcar, porque na opinião dele nem foi provável, nem foi provável, nem chamou. Então deixou a decisão de campo lá valer. Então, para mim, não é nada escandaloso, porque quando tem muita discussão, a gente vê que é uma questão muito de interpretação do árbitro, a opinião pessoal. Então, se o árbitro interpretou como pênalti, então é pênalti. Vamos colocar agora as quartas do Campeonato Carioca, que já vai acontecer. Botafogo e Flamengo, domingo, dia 15/2, no estádio Newton Santos. Madureira e Boa Vista, sexta, 13/2, em Conselheiro Galvão. Fluminense e Bangu ainda a definir a data. E Vasco e Volta Redonda, no sábado, 14/2, em São Januário. Teremos um grande clássico aí, rapaz. Flamengo e Botafogo. Botafogo se ajeitando aí de técnico novo. Flamengo que venceu a última partida da competição por 7-1. E uma coisa incrível aconteceu, né, rapaz? O Flamengo precisava de alguns resultados e todos esses resultados aconteceram. Foi muita sorte do Flamengo. Rapaz, que coisa, viu? Flamengo que teve aí muita sorte, conseguiu os resultados e venceu, claro, a partida contra o Sampaio Corrêa e contra o Vasco, perdeu para o Fluminense e conseguiu fugir do quadrangular aí do rebaixamento e se classificar às quartas de final do Campeonato Carioca, que agora o Flamengo, em vez de brigar para não cair, briga pelo título e, se for com o time principal, é franco favorito. É isso que eu ia dizer, volta a ser favorito, participando aí desses playoffs da Coitado final, do Vasco. das quartas. Acho que os times do Rio estavam bem assim, opa, o Flamengo não vai salvar pra gente aqui. Ô, Flamengo, opa, tô aqui, viu, galera? E se o Botafogo vencesse o Vasco ontem, teríamos um Vasco e Fluminense nas quartas. Então dois grandes já iriam cair e a gente teria o duelo de ou Flamengo e Botafogo ou Vasco e Fluminense na semifinal, consequentemente tendo o time do interior do Rio na final. Coisa boa seria, né? Mas não foi. Então é isso aí. Programa de hoje finalizado. Passamos todas as informações. Como vocês já sabem, agora todos os dias, rapaz. Segunda a sexta, você vai ver esses dois marmanjos aqui de pé, passando todas as informações do futebol brasileiro e do futebol mundial, principalmente aqui da nossa terrinha de Alagoas. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto.